Irmãos e irmãs que rezam conosco nesta missa vespertina, a solenidade de Corpus Christi, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Acolhemos também mais uma vez, fraternalmente, a todas as pessoas que à distância rezam conosco. Com Cristo, somos doadores de vida no mundo. Isto é o meu corpo. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. O pão e o vinho consagrados na Eucaristia que celebramos em memória do Senhor são corpo e sangue vivo e verdadeiro. Corpo e sangue do Senhor, feito feito pão e feito vinho. Sacramento tem a ver com sinal. E quando falamos da Eucaristia como corpo do Senhor, pensamos no corpo do Senhor, que é o pão e o vinho consagrados representam. A saber, é o sinal presente da comunhão viva e total do Cristo com o humano. Desde a encarnação até hoje e sempre será. Sacramento do Senhor, que não exclui ninguém, mas que se entrega para comungar com todos, e assim como todos, com todos, formar um só corpo. Por isso podemos dizer que a Eucaristia, por ser sacramento da comunhão existente em Cristo e em nós, ela é o próprio corpo de Cristo, do qual nós somos membros. Como diz o apóstolo Paulo, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, formamos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Portanto, comungar o corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia é o mesmo que também estar em comunhão com os membros deste corpo, as pessoas, os pobres. Por isso, diante da grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade, sinal de comunhão e não de exclusão. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã, em que está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o corpo de Cristo, o próprio Cristo. E festa de Corpus Christi é a comemoração solene do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, presença real e sacramental de Jesus. É ponto pacífico para todos nós que saciar a fome de pão é uma necessidade indiscutível. Todos nós necessitamos de alimento. Não é sem razão que as instituições e organizações da sociedade e muitas paróquias têm um serviço de assistência social para atender nossos irmãos e irmãs menos favorecidos. Todos aqueles que organizam campanhas para diminuir os sofrimentos das pessoas têm sempre motivações maiores do que o simples gesto de doar coisas. Para os cristãos e cristãs, as campanhas solidárias têm sua fundamentação, razão e fonte na Eucaristia. Portanto, é da força desse sacramento que se origina toda a ação dos batizados e batizadas para fazer frente ao sofrimento de cada tempo. Estamos todos convencidos de que a Eucaristia está na fonte da vida e da missão da Igreja. Fazei isto em memória de mim. E a memória de Jesus não se restringe
ao momento da instituição da Eucaristia, mas a toda a sua vida e todas as suas ações. Acolher os pequenos e pobres, comer com os pecadores, cuidar dos doentes e desamparados. Adorar a Jesus na Eucaristia e participar da comunhão deve incidir direta e profundamente em nossa vida diária, fazendo-nos testemunhas reconhecíveis da boa notícia de Jesus em nosso ambiente de trabalho e em todas as nossas relações sociais. Desta tarefa ninguém está dispensado, ninguém está isento. Assim afirmou Bento XVI aos jovens reunidos na Austrália em 2008. Só jovens corajosos, com mente e coração abertos aos ideais mais elevados e generosos, poderão restituir beleza e verdade à vida e às relações humanas. Por sua vez, São João Paulo II recordou que a Eucaristia alimenta o amor das crianças, de modo que possam dizer: Jesus me ama e eu o amo. E para que isso aconteça de maneira efetiva, dá-nos a graça de sermos inocentes, generosos, bons, obedientes e alegres, porque a alegria é a fonte da bondade. E o Papa Francisco vem recomendando a todos os que se unem a Cristo pelo sacramento que não se distanciem dos pobres, dos doentes, dos perseguidos e marginalizados. Essa atitude conduzirá todos à perfeição. Não se esqueçam, todos têm o direito de receber o Evangelho e um banquete apreciável, diz o Santo Padre. Estas palavras nos fazem recordar mais uma vez São João Paulo II. Não podemos nos aproximar da Eucaristia sem nos deixar arrastar para a missão que vá ao encontro de todas as pessoas. Pois além da fome material, o ser humano leva consigo outra fome. Uma fome que não pode ser saciada com a comida comum do dia a dia. É a fome de vida, fome de amor, fome de eternidade. O sinal do maná, como toda a experiência do Êxodo, continua em si também esta dimensão. Era a figura de uma comida que sacia esta fome mais profunda que existe no ser humano. Jesus nos dá este alimento. Ele mesmo, pão vivo, que dá vida ao mundo. Seu corpo é verdadeira comida, sob a espécie de pão. Seu sangue é verdadeira bebida, sob a espécie de vinho. Não é um simples alimento com o qual sacia nosso corpo, como maná. O corpo de Cristo é o pão dos últimos tempos, capaz de dar vida, e vida eterna, vida plena, porque a substância deste pão é amor. Na Eucaristia se comunica o amor do Senhor por nós, um amor gratuito, sempre à disposição de todos os famintos e necessitados de restaurar as próprias forças. Viver a experiência da fé significa deixar-se alimentar pelo Senhor e construir a própria existência, não sobre bens materiais, mas sobre a realidade que não perece, os dons de Deus, sua palavra e seu corpo. Se olharmos ao nosso redor, daremos conta de que existem tantas ofertas de alimento que não vêm do Senhor e que, aparentemente, satisfazem mais. Todos nós corremos o risco de nos sentirmos nutridos com o dinheiro, com o sucesso,
com a vaidade, com o poder e com o orgulho. Porém, a comida que nos alimenta verdadeiramente e que nos sacia é somente aquela que nos dá o Senhor. O alimento que Ele nos oferece é diferente dos outros e talvez não nos pareça assim tão saboroso como certas iguarias que o mundo nos oferece. Agora sonhamos com outros alimentos, como os hebreus no deserto que choravam a carne e as cebolas que comiam no Egito, mas esqueciam de que aqueles alimentos eram servidos na mesa da escravidão. Eles, naqueles momentos de tentação, tinham memória, mas uma memória doentia, escrupulosa. Prezados irmãos e irmãs, peçamos a Jesus Eucarístico a graça de imitá-lo sempre mais, no serviço aos nossos irmãos e irmãs, sobretudo aos menos favorecidos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.